A estratégia que vigorava num período anterior, baseada em centros culturais instalados em áreas centrais e industriais ligadas à esfera local de produção cultural, foi alterada privilegiando uma nova escala e concepção de espaço e a natureza das exposições. Antes, buscava-se apenas um impacto espacial localizado. Agora, visa-se inscrever a cidade na rede internacional das cidades culturais. E São Paulo segue esta tendência. A construção de grandes museus e centros culturais totalmente orientados para o turismo cultural consolida o processo de museificação e espetacularização da cidade. Ocorre uma mudança de função. Os novos locais de exposição são megaestruturas que têm um papel determinante na reestruturação das cidades e sua inserção na economia global. Como resultante, tem-se uma mudança nos padrões de gerenciamento, com a valorização dos acervos através de sua contínua circulação em superfícies cada vez maiores, gerando um círculo de exposições concebidas para se viabilizarem financeiramente. As instituições culturais e artísticas locais passam a ligar-se diretamente ao circuito internacional dos museus e exposições. Os maiores museus do mundo transformam-se em franquias e a sua instalação nas diversas cidades passa a ser importante fator em projetos de redesenvolvimento. Guggenheim de Nova York expandiu-se em filiais. Desde a inauguração em 1997 da filial do Guggenheim, Bilbao tornou-se o destino anual de 1,5 milhão de turistas, gerando 775 milhões de dólares em impactos econômicos. Os museus estão coligados ao cosmopolitismo cultural, diretamente relacionados às estratégias administrativas de fomento. Esses grandes empreendimentos redefinem a posição das localidades na hierarquia internacional das cidades. As exposições extrapolam os espaços convencionais e se virtualizam nas páginas da internet ou em DVDs vendidos em boutiques e livrarias anexas. No Centro Georges Pompidou, o lucro comercial cresceu mais de 64%, enquanto que na Livraria do Louvre, em Paris, o faturamento foi maior do que 30 milhões de dólares anuais, de acordo com a pesquisa feita pelo Denis de Moraes no ano de 2010. Em 2000, foi realizada a exposição Brasil 500 anos. Foi um fenômeno para o país, pois implicou uma mudança de patamar institucional ao introduzir novos parâmetros organizacionais e de financiamento. A maior parte dos recursos veio da iniciativa privada. Apenas 30% foram liberados por meio de leis de incentivo. O jornalista Luciano Trigo faz questionamentos à mercantilização da arte. Com seu livro A Grande Feira, ele discute o resultado que a falência da crítica e a ausência de debate proporcionam. Um aglomerado de pseudo-obras de arte estão sendo incondicionalmente aceitas por todos, independente de seu valor. No entanto, legitimadas por marchands, galeristas e acionistas, além de serem agraciadas por críticos de arte que não conseguem senão adular o espetáculo comercial no qual a grande parte da produção de arte se envolveu. Numa das sentenças do livro, Trigo diz: a importância da arte de Damien Hirst está no fato de que ele cria dinheiro, e somente isso. Sem dinheiro, acabou seu valor artístico, porque é o dinheiro que lhe confere este valor. Todo o livro parte da ideia central de uma crítica a esse sistema econômico gerador de estrelas no mundo da arte contemporânea, valorizadas mais por sua aceitação no mercado de dólares do que por sua significação num sistema de crítica e pensamento sobre a arte. Em seu trabalho mais icônico e polêmico, Hirst coloca um enorme tubarão numa vitrine cheia de formaldeído. Este foi vendido em 2004 como a segunda obra mais cara de um artista vivo, beirando os 10 milhões de dólares. No fundo, ele teme pela arte e pelo artista, por isso não deixa de enfrentar o sistema que transforma muitas vezes a falta de talento em mercadoria altamente cotada nos grandes leilões. Ele se apropria da ideia de que a arte pode valer muito por ser irredutível, justamente a mercantilização, para elevar os preços da obra às alturas, mas ao mesmo tempo desqualifica todos os valores que eram associados a essa irredutibilidade, como a unidade, a autenticidade e o gesto criador. Trigo também cita, além de outros, o artista americano Jeff Koons, uma espécie de artista midiático que produziu cachorros e coelhos infláveis
em esculturas de aço de 16 metros de altura, e ainda fotografias com imagens de sua vida sexual com a atriz pornô Cicciolina. Para esse artista, Trigo reserva a ideia de prostituto da banalidade. Trigo também cita o caso do trote produzido pelo escritor inglês William Boyd, que escreveu a biografia de um artista que jamais existiu. Boyd chegou a produzir debates entre críticos sobre o referido personagem existente. Estes críticos, inclusive, confirmavam conhecer o artista quando eram interpelados por jornalistas a respeito de sua obra. Por isso tudo, gostaria de citar a frase de Jean Baudrillard, sociólogo, poeta e fotógrafo. A arte se integrou ao círculo da banalidade. O texto de Trigo nos faz pensar até que ponto muito do que circula por aí, se autodenominando e sendo chamado de obra de arte, não passa de signos portadores de valor financeiro. E para finalizar, gostaria de expor o pensamento de outro escritor francês, Guy Debord, em seu trabalho mais conhecido, A Sociedade do Espetáculo. Desta maneira, parte da modernidade e a época atual são a sociedade do espetáculo, do consumo e da fragmentação. E de acordo com as ideias de Debord, esta sociedade é a negação da própria humanidade, que em sua plenitude procura um certo tipo de felicidade em meio ao esfacelamento da capacidade de liberdade de escolha, já totalmente preenchida em seu imaginário pela satisfação garantida a partir de um tal real fabricado que finca e irradia os seus espectros no mundo cada vez mais saturado pelas imagens.